Sabe aquela situação de impasse total? Imagina só, um profeta chega com uma mensagem divina, mas o povo simplesmente bate o pé e se recusa a ouvir. É exatamente essa história de Jeremias lá no Egito. É uma verdadeira batalha de crenças, sabe? Duas visões de mundo que não poderiam ser mais opostas e o resultado, bem, as consequências são pra lá de devastadoras. Vamos começar com uma reflexão que mexe com a gente. Já parou para pensar se aquilo que parece ser a maior bênção na vida de alguém, na verdade, é a causa da própria maldição? E se o porto seguro fosse o estopim da ruína? Pois é esse o paradoxo, o nó central do conflito que a gente vai desvendar agora. Então, onde é que tudo isso acontece? A gente podia pensar que é em Jerusalém, né? Mas não. É em terra estrangeira. A mensagem do profeta Jeremias chega para o povo dele quando eles não estão mais em casa. Eles estão exilados, lá no Egito, buscando um refúgio de um desastre que, ironicamente, o próprio profeta diz que eles ajudaram a causar. Para a gente entender bem a tensão no ar, o contexto é tudo. Pensa só, Jerusalém tinha caído. O templo, o coração da nação, estava em ruínas. E aí, contrariando o que o profeta tinha aconselhado, um grupo de refugiados de Judá decide fugir para o Egito. Na cabeça deles era a única saída, o único lugar onde poderiam encontrar a segurança que não existia mais em casa. E olha, não era um recadinho para meia dúzia de pessoas, não. A palavra que Jeremias trouxe era para toda a comunidade judaica que estava espalhada pelo Egito. A gente está falando de gente em Migdol, em Táfnis, em Nof, lá na região de Patros. Era para todo mundo ouvir, sem exceção. Ok, com o cenário todo montado, agora vem a acusação formal. E é importante entender isso. Jeremias não está lhe dando um palpite, uma opinião pessoal. Ele está agindo quase como um promotor divino que apresenta uma denúncia seríssima contra o seu próprio povo. A acusação? Traição espiritual. E aqui está o ponto central da acusação. Aquela destruição toda de Jerusalém, aquela dor que todo mundo ali sentia na pele, não foi azar. Não foi obra do acaso. De acordo com a mensagem, foi o resultado direto de uma escolha bem consciente, a de virar as costas para o seu Deus para ir queimar incenso e adorar outras divindades. A lógica apresentada é bem direta, uma coisa levando a outra. É tipo assim, primeiro, vieram os avisos dos profetas. Depois, a desobediência teimosa do povo. Isso, por sua vez, levou a ira divina como consequência. E o resultado final? Aquela desolação toda que eles viram com os próprios olhos lá na terra deles. Mas agora a coisa muda de figura. Se a gente esperava que o povo fosse ouvir isso e ficar em silêncio, arrependido, errou feio. A resposta deles vem com tudo. É uma resposta em coro, desafiadora e, sinceramente, bem impressionante. É uma recusa, sim, na lata. Chocante de tão direta. Não tem negociação, não tem pedido de desculpas, nada. É um não categórico de todo mundo junto. Eles declaram abertamente: a gente não vai obedecer essa palavra que você falou em nome do Senhor. E é aqui que a defesa deles revela uma lógica completamente diferente e surpreendente. Eles não vêm com argumentos teológicos, eles vêm com a experiência de vida deles. Para o povo, adorar a tal rainha dos céus não era a causa do problema, era a solução. Eles lembram, quando a gente fazia isso, tinha comida de sobra, era feliz, nada de ruim acontecia, a vida era boa. Pronto, chegamos no impasse total. São duas realidades que não se encaixam de jeito nenhum. De um lado, a visão profética. O sofrimento é um castigo pela idolatria. Do outro, a visão do povo. O sofrimento começou justamente quando eles pararam de adorar a Rainha dos Céus. Uma visão é o exato oposto da outra. Não tem como conciliar. Com duas versões tão opostas da história, o diálogo acaba, né? Não tem mais o que conversar. O que vem a seguir, então, é um pronunciamento final. É um julgamento que vai selar o destino de toda aquela comunidade. A sentença vai ser dada. E a linguagem usada aqui é pesada, bem sombria. Aquela busca por segurança no Egito virou uma armadilha. Aquele mesmo poder divino que poderia protegê-los, agora, segundo a profecia, está voltado contra eles. E o texto é claro, para o mal e não para o bem. E essa sentença vem com detalhes bem assustadores. Não é uma ameaça vaga. A profecia fala de aniquilação pela guerra e pela fome. E mais, o próprio nome deles se tornaria uma maldição, um sinônimo de horror. Que ironia cruel para um povo que só buscava segurança, não é?
E aí vem o golpe de misericórdia. O exílio, que talvez eles achassem que era temporário, agora seria permanente. Aquela esperança de um dia voltar para casa, o sonho que talvez os mantivesse de pé, acabou. A profecia extingue essa esperança. Só uns poucos fugitivos escapariam. A comunidade como um todo estava condenada a desaparecer ali no Egito. Tá, mas e aí? Como saber quem está certo? A palavra do profeta ou a crença do povo? A história não deixa essa ponta solta. Para resolver esse impasse, um sinal é oferecido, uma prova definitiva. O que é um sinal nesse contexto? Pensa numa garantia. É um evento que vai acontecer no futuro, algo que todo mundo vai poder ver e verificar, e que vai servir para validar a mensagem. É como se dissesse, olha, quando isso aqui acontecer, podem ter certeza de que todo o resto que eu falei também é verdade. E que sinal é esse? É algo grande, geopolítico. A prova de que a palavra de Deus contra os exilados vai se cumprir será a queda do próprio rei do Egito, o faraó Hofra. Exatamente, aquele em quem eles talvez confiassem para ter proteção. E para não deixar dúvida da certeza dessa profecia, é feito um paralelo com a história recente deles. A mensagem é: lembram como o rei Zedequias, o último rei de Judá, foi entregue ao seu inimigo? Pois é, o mesmo destino aguarda o faraó do Egito. A mensagem é clara, a história está prestes a se repetir. E no fim, essa história toda deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental. Quando duas verdades baseadas em experiências de vida completamente diferentes batem de frente, qual delas prevalece? É uma narrativa antiga, claro, mas que nos faz refletir sobre a natureza da fé, da percepção e das consequências que parecem inevitáveis das nossas escolhas.